Olá, eu sou Moura Leite Neto, jornalista, doutor em oncologia e apresentador do Vozes que Cuidam. Está no ar o 5º episódio do nosso podcast, uma produção do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, o GBCAM. Hoje nós vamos falar sobre hereditariedade em câncer de mama. O que é importante saber? O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, e ele pode surgir de duas formas. De maneira hereditária, quando a pessoa já nasce com uma mutação genética herdada, como nos casos ligados aos genes BRCA1, BRCA2 e UTP53, ou de forma esporádica, que é a mais frequente, causada por alterações genéticas que acontecem ao longo da vida devido a fatores ambientais de estilo de vida, como obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Neste episódio, vamos entender melhor essas diferenças, conhecer mais as mutações que afetam mais a população brasileira, os testes genéticos, falar sobre rastreamento, medidas de prevenção e o futuro da oncogenética no país. Para essa conversa, recebo 3 convidados que são referência no tema. Alessandra Borba, que é mastologista em Porto Alegre, com foco em pesquisa e estudos em câncer de mama hereditário, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-coordenadora do Departamento de Oncogenética da Sociedade Brasileira de Mastologia e cofundadora do Grupo WEN. E Rodrigo Guindalini, oncogeneticista e membro titular da Oncologia DOR, com atuação em diferentes hospitais da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele é também pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR, e membro voluntário dos comitês científicos da FEMAMA e do Instituto Oncoguia. Completando aqui o nosso time, participando aqui conosco online, a Andresa Souto, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas do Distrito Federal, com atuação em tumores femininos, oncogenética e oncologia de precisão, além de coordenadora do Grupo de Oncogenética e Oncoginecologia do Grupo Oncoclínicas do Distrito Federal. Bom, vamos iniciar aqui a nossa conversa com esses 3 profissionais que são referência em oncogenética. Doutora Alessandra, para nós começarmos, gostaria que você falasse justamente sobre essa diferença de que todo câncer é genético, né? Mas tem as mutações esporádicas, tem as mutações germinativas, o câncer hereditário. Explica essa diferença e principalmente como ela é falada, como essa diferença é tratada no consultório. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente poder divulgar mais, né, as informações e esse assunto. Então, eu vou tentar falar da mesma forma que eu falo para uma paciente. Quando a gente está dando o diagnóstico, então, de câncer de mama, e eu quero explicar para ela essas diferenças e a importância de muitas vezes a gente fazer investigação. Eu começo a dizer que se eu pegar todas as mulheres que têm câncer de mama no mundo e colocar num gráfico, aqueles gráficos de pizza, a grande maioria das mulheres, então a gente vai imaginar ele todo pintado, 90% das mulheres têm o câncer ao acaso, o esporádico. Então é aquele câncer onde hoje a gente conhece diversos fatores de risco, nós conhecemos fatores protetores, mas basta nascer mulher e ter mamas, temos o risco de ter câncer de mama. Qual que é esse risco? A gente diz que ao longo da vida é em torno de 12% a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama. Mas voltando lá para aquele nosso gráfico de todas as mulheres que têm câncer de mama, e não são poucas, né? No mundo são 2 milhões de novos casos por ano. Em torno de 10% dessas mulheres vão ter câncer por uma predisposição hereditária, ou seja, desde que elas nasceram, elas têm uma alteração num gene, que são genes supressores tumorais, que nos já ajudariam a proteger de vir a ter o câncer, mas por elas terem uma alteração nesses genes supressores, que é para nos defender, isso favorece com que elas possam ter câncer. Então, são cânceres que ocorrem em idades mais jovens, normalmente com famílias onde tem vários tipos de câncer acontecendo. Então, a gente tem algumas pistas para nos dizer que eu devo investigar essas mulheres para reconhecer quem são esses 10% de câncer que são hereditário. E por que é importante reconhecer? Muda o tratamento, muda a cirurgia que eu posso oferecer e muda a maneira que eu vou cuidar dessa mulher e de toda a família. Para quê? Para ajudar a reduzir a chance disso acontecer de novo. Então, eu gosto de dizer que a gente pode traçar uma linha naquela família e a partir dali mudar a história da família. A gente quer que menos pessoas venham a ter problemas com câncer no futuro.
Sim. Doutor Rodrigo, obrigado por também estar conosco aqui no nosso Vozes que Cuidam. Gostaria que você falasse quais são as principais síndromes hereditárias relacionadas ao câncer de mama e como é possível reconhecê-las. E obrigado mais uma vez por estar conosco. Moura, sempre um imenso prazer, né? A gente já tem uma história juntos, já fizemos alguns eventos juntos, então Sim. um prazer imenso estar aqui com você Obrigado. e poder falar aqui no Vozes que Cuidam do GBK. Nós temos então, como a doutora Alessandra acabou de mencionar, alguns protetores contra câncer, conhecidos hoje. Nós conhecemos cerca de 15 genes que protegem as pacientes contra o desenvolvimento de câncer e cerca de 1 em cada 10 mulheres que desenvolvem essa doença. Esse tumor aconteceu porque um desses protetores tem uma mudança no seu código, que a gente chama de mutação, que desativa a sua capacidade de proteger a mulher contra o desenvolvimento dessa doença. Logo, essa mulher ela fica um pouco mais frágil para desenvolver o câncer ao longo da vida dela. Não quer dizer que ela é uma sentença. Então, acho que a primeira mensagem aqui que as pacientes que estão escutando esse podcast, nós temos que conversar para que elas não tenham medo. Se, como a doutora Alessandra comentou, na sua família existirem muitos casos de câncer de mama, várias pessoas desenvolvendo a mesma doença, algumas, por exemplo, desenvolvendo de forma bilateral, de vez em quando numa mama direita, alguns anos depois na mama esquerda. A idade ao diagnóstico, abaixo dos 50 anos de idade, sempre é um sinal de alerta. E quanto mais cedo, maior é este alerta. E também a combinação de alguns tipos de cânceres que nós sabemos que têm uma raiz genética em comum, como, por exemplo, o câncer de mama e ovário, mama e pâncreas, mama e próstata. Se você não tem na família vários casos de câncer de mama, mas tem vários casos de câncer de próstata, porque a sua família ela é dominada, tem mais parentes masculinos, pode ser que a apresentação venha através do aumento de número de cânceres de próstata e não de mama. E dentro desses 15 protetores contra câncer, quando nós avaliamos todos eles, metade dos casos que são causados por fatores genéticos acontecem pelas mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Eu chamo eles como se fosse o capitão e o goleiro desse time de defesa contra câncer. São muito importantes. E um terceiro aqui no Brasil, que é extremamente relevante, é o gene TP53. Então, as principais alterações genéticas que nós buscamos são mutações nos genes BRCA1, BRCA2 e TP53, que eles vão aí fazer aproximadamente 60% a 65% de todos os cânceres hereditários. E depois tem os outros, que são também relevantes do ponto de vista clínico, mas do ponto de frequência não tão comuns. Sim. Também está conosco a doutora Andresa, ela que está participando aqui remotamente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Doutora Andresa, quando existe esse histórico familiar ou esse risco maior, né, de desenvolvimento de câncer de mama, como deve ser feito o acompanhamento dessa mulher de alto risco? E também, mais uma vez, muito obrigado. Isso, Moura. Como o Rodrigo já falou, né, o BRCA1 e o BRCA2 correspondem aí 50% das causas de câncer de mama hereditário, né, no Brasil. E o terceiro, o gene mais comum, é o TP53, né, e que gera aí a síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, que é uma condição rara no mundo, mas no Brasil a gente tem uma grande relevância porque a gente tem uma mutação fundadora brasileira, que é a R337H, que 1 em cada 300 pessoas, né, principalmente ali no sul e sudeste, vão ser portadoras dessa alteração. E mulheres, né, que têm câncer e têm essa alteração, elas normalmente são câncer de uma idade muito jovem, câncer de mama jovem, além de outros riscos, né, sarcomas, tumor de tireoide, de pulmão. Então, se a gente identifica, só para a gente ter ali em porcentagem, 70% das causas de câncer de mama pelo TP53 é por essa mutação fundadora brasileira. Então, por isso que ela tem tanta relevância aqui no Brasil, tanta importância, sendo o terceiro gene mais comum. E a gente, se possível, né, identificar essa alteração antes que a paciente desenvolva, então toda a família, a gente tem como rastrear e prevenir essa família antes do desenvolvimento de câncer. Doutora, muito se fala, né, o câncer hereditário como um câncer raro. De fato, ele é bem menos incidente do que
o não hereditário, né? O esporádico, né? Causado por fatores ambientais. Mas estamos falando aqui de 2 em cada 10 casos. Ou seja, não é tão pouco, considerando que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer na mulher brasileira e no mundo. O que isso significa, então, em termos de prevenção? É uma parcela importante, né, de mulheres vão ter câncer por fator hereditário. A Alessandra falou e contextualizou muito bem. E em relação à prevenção, eu acho que a gente consegue, quando a gente reconhece essa mulher que tem um câncer de mama hereditário, a gente consegue mudar do diagnóstico ao tratamento, né? A gente pode ofertar para ela, por exemplo, uma cirurgia bilateral, e claramente a gente identifica que mulheres, né, que fazem a mastectomia bilateral, ela tem ali uma diminuição, uma prevenção do câncer de mama de 90%, e a dependendo do gene, por exemplo, o BRCA1, a gente pode ter, inclusive, ganho de sobrevida para essa mulher. Então, reconhecer essa paciente que tem um câncer de mama hereditário é proporcionar para ela uma prevenção de um segundo tumor, né, de um câncer de ovário. Essas mulheres vão ter indicação, por exemplo, de retirar ovários e trompas, aí até numa idade relativamente jovem. E não só isso, né, promover a possibilidade de uso de medicamentos. Nós temos remédios já aprovados, até na Anvisa, para pacientes que têm, por exemplo, alteração em BRCA1 e BRCA2, né, os conhecidos inibidores da PARP, né, tem muita paciente que já vem no consultório falando isso. Então, indicação clássica, né, dependendo de cada critério de cada paciente, mas se a paciente for portadora de uma BRCA1 ou BRCA2, ela pode aí fazer uso dessa medicação. E, claro, né, não só para o paciente, essa prevenção se espalha, né, para a família. Eu falo que a gente salva não só a vida da paciente, mas como de toda uma família. Quando a gente quando essa família, né, compartilha dessa mesma alteração, a gente pode promover aí uma prevenção antes do desenvolvimento do câncer. Doutora Andresa, os tipos de mutações, né, vão além da BRCA1 e 2, o TP53, ou seja, tem aí um painel ampliado que também pode ser investigado. Como explicar esses avanços às pacientes? Né? Dizer que, enfim, há esse painel ampliado disponível, sendo que disponível, embora com dificuldades de acesso muitas vezes, né? Então, Moura, no passado a gente fazia testagem apenas de genes pontuais, né? A depender da história familiar, o que mais se caracterizava pela síndrome era aquele gene que a gente testava. Hoje a gente tem disponível no mercado painéis genéticos, né, que além de BRCA1, BRCA2, a gente testa TP53, ATM, CHEK2, PAL. Então, a gente tem a possibilidade de estudar mais genes e mais síndromes hereditárias de uma forma mais rápida para essa mulher. E não só isso, esses painéis, além de ampliar a quantidade de genes, a gente tem tecnologias melhores, uma cobertura melhor. Inclusive, a gente até conversa, né, com as nossas pacientes, que aquelas pacientes que fizeram testes muito lá atrás, né, antigamente, ou só testaram mutação específica de BRCA1 e BRCA2, a gente testava muito as mutações específicas de judeus, ou que foram painéis mais antigos e que tem um histórico familiar importante, que a gente deva retestá-las com os painéis, né, mais novos, que têm uma maior tecnologia. E isso, inclusive, para a saúde pública também, né, que a gente está querendo acesso, né, para testagens, mas que a gente amplie essa testagem além de BRCA1 e BRCA2, como o próprio Rodrigo falou, a gente tem aí pelo menos 15 genes relacionados ao câncer de mama hereditário e a gente precisa ampliar essa investigação para elas. Doutora Andresa, essas pacientes que passam pelo teste genético, elas podem ter talvez o resultado que gere uma grande ansiedade, que é não dizer que tenham ou que não tenham, o que é o famoso incerto, né? O quanto isso causa uma ansiedade, né? Por mais que os testes ampliados, quando disponíveis, eles diminuem essa incerteza, mas que essas incertezas ainda estão presentes em alguns casos. Assim, é assustador quando a paciente chega com um teste genético e encontrou uma variante incerta, né? Uma variante de significado incerto. Mas é muito importante que a gente explique para essa paciente que essa variante, ela não é determinante, né, de câncer, pelo menos até esse momento. A ciência ainda não sabe dizer se ela é prejudicial ou se ela é só uma variante, né, do genoma humano.
E para isso a gente tem um aconselhamento pré-teste, né? Então ter essa consulta com o cogeneticista para dizer, olha, quais são as possibilidades de resultados, né? Quais implicações desse resultado, se eu encontrar uma variante incerta, o que isso significa? Eu falo que a variante incerta é como se fosse uma palavra diferente no livro, mas que a gente sabe que está lá, mas a gente não sabe ainda e não entende se ela muda a história, né? E claramente nos estudos mostram que essas variantes, elas vão sendo reclassificadas e a grande maior parte delas vão. Então, variantes incertas não devem ser tomadas para decisões terapêuticas ou decisões de cirurgias redutoras. A gente tem que ter muito esse cuidado, né, não só para paciente, mas para a classe médica que estuda e que, né, tá contra esses testes no dia a dia. E essa paciente em si, a gente vai acompanhar ela, né, e essa variante, e todo o risco dela vai ser acompanhado dependente da história familiar, não determinante da variante. E quando essa variante reclassificar, seja para benigna, a gente vai continuar o acompanhamento normal. Se ela reclassifica para patogênica, aí sim a gente vai determinar um protocolo bem definido, a depender do que a gente encontrou daquela alteração. Então, assim, é não se desesperar, 60%, né, de quem vai fazer testes com painéis ampliados vai encontrar uma variante certa, e nós da equipe médica temos ali como traduzir essas informações de uma forma clara para essas pacientes, para que elas se sintam seguras do resultado do teste que fez. Doutora, em quais situações devem ser discutidos fatores como quando fazer os exames de mamografia, enfim, e complementares de uma idade mais precoce, quando passar por uma cirurgia redutora de risco, né, a famosa cirurgia profilática, né, e também até medicamentos, enfim, em quais contextos isso é indicado? Existem situações que a gente vai precisar conversar, né, com a paciente, que ela é portadora de uma síndrome hereditária, ela tem a presença de uma mutação em um gene e que a gente vai precisar ali ter algumas condutas diferenciadas. Então, quando a gente está diante de uma paciente que tem uma mutação em BRCA1, ou BRCA2, TP53, PALB2, que são genes que a gente fala, né, de termos técnicos de alta penetrância, essas pacientes elas vão entrar num rastreio diferenciado. Um rastreio mais precoce, por exemplo, o BRCA, a gente começa a partir dos 25 anos a realização de ressonância magnética anual. A partir dos 30, a gente incorpora a mamografia. A gente vai orientar que existem cirurgias redutoras de risco, mas tudo do tempo, né, e personalizado para cada paciente. Aquela mulher que quer amamentar, que vai ter filhos, a gente vai aguardar, a gente vai manter com exames de rastreio, até que no momento ela se sinta segura e confortável para a realização, por exemplo, de uma adenomastectomia, se assim ela desejar. Em relação aos ovários, acaba que a gente tem uma indicação mais fundada, né, em benefício, porque a gente não tem bons exames de rastreio para câncer de ovário, então essas pacientes vão ali ser orientadas a fazer a ovarectomia, a salpingoforectomia por volta ali dos 35 ou 40, quando é BRCA1, 45 BRCA2 ou após prole constituída. Então, entender que essas pacientes têm que ser vistas de forma diferente, vão ser acompanhadas de forma diferente, mais precoce, com a adição de alguns exames a mais, né? Lembrar que essas síndromes também geram risco para outros tumores, como melanoma, câncer de pâncreas, então a gente precisa acompanhar também, a depender do histórico familiar, e sempre personalizar, né? Essa paciente, ela entra aí, a gente vai sempre dar as opções para ela, buscar que ela entenda os riscos que ela tem de acordo com essa mutação presente e ela sim vai escolher o caminho da prevenção de acordo com a situação que ela está vivendo naquele momento de vida, para que a gente possa ali trazer mais vida para ela e também aconselhamento para os familiares. Doutora Andresa, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio com a doutora Alessandra, com o doutor Rodrigo, mas antes eu gostaria que você fizesse a sua mensagem final aqui, para que nós vamos dar continuidade na sequência. Joia, amor, obrigada mais uma vez, é uma delícia estar em podcast, né, em videocast, ainda mais com dois amigos queridos e falando de um tema que é super relevante, que é super bom. Então, a mensagem é que, né, as mulheres que estão nos ouvindo, sejam pacientes ou mulheres que têm histórico familiar, mas não têm histórico pessoal de câncer, que, né, busque ali uma informação, que busque o seu médico, procure sobre a possibilidade de fazer uma consulta com um cogeneticista, com uma pessoa especializada,
né, nessa área, para que a gente possa entender aqueles riscos daquela família e aí, às vezes, até a realização de testes genéticos e conduzir essa mulher de forma diferenciada. Eu acho que a gente tem que entender que a genética veio como aliada na prevenção, junto com esses exames que a gente tem diariamente. Mas para isso a gente precisa ofertar e fazer com que elas, né, venham até nós para que a gente possa aí transformar a vida delas e de toda uma família. E obrigado mais uma vez pela participação. Doutora Andressa, muitíssimo obrigado. E dando continuidade aqui, doutor Rodrigo, como bem a doutora Andressa disse, né, tem essa questão toda de teste genético, mas existe um gargalo mais importante, que é a dificuldade de acesso. Né? Gostaria que você falasse sobre como que estamos hoje. Em alguns estados há uma certa disponibilidade, no Brasil não, tem alguma legislação, como que estamos? Então, acho que é importante para essa pergunta a gente quebrar alguns tabus, porque no passado esses testes eles eram muito difíceis de serem realizados, porque laboratórios brasileiros não faziam e o custo muitas vezes era proibitivo. Hoje em dia isso mudou completamente. Então a gente precisa entender que esses testes eles não são mais tão difíceis de serem acessados. Existem vários laboratórios brasileiros com excelente qualidade realizando esses testes com muita segurança e o custo diminuiu drasticamente. O que antes custava a ponto de ser um valor de um carro, hoje gira em torno de R$1.000 a R$1.500. Você consegue fazer um exame completo desses, como foi orientado pela doutora Andressa. E aí a gente vai para os dois cenários da saúde do Brasil. Existem aquelas pacientes que têm o convênio e que, dentro do contexto de câncer de mama, quando a paciente desenvolve a doença, se ela tiver alguns critérios de testagem, ela pode, inclusive, conseguir essa testagem pelo convênio. Existem regras que precisam ser seguidas para você fazer essa solicitação. Por exemplo, uma delas é ter câncer de mama abaixo de 35 anos, por exemplo. Essa paciente ela vai ter a cobertura garantida desse teste genético pelo convênio. Existem outras regras. Pacientes com tumores triplo negativo abaixo de 60 anos, pacientes entre 36 e 50 anos com um familiar com câncer de mama. Então não são regras tão ruins e você consegue englobar muitas pacientes na testagem dentro do setor privado, conseguindo através do convênio. Mas a gente tem muitas pacientes aqui no país que dependem exclusivamente do SUS. E no SUS, nós estamos tendo uma dificuldade de implementação nacional desses testes. Existiram iniciativas de alguns estados, como por exemplo o estado de Goiás, que passaram leis que garantem acesso a essas pacientes. Mas é muito complexo isso, porque não são todos os hospitais que você chega em Goiás e pede, são centros de referência. Então, existem cenários onde isso já está avançando no SUS. Mas tenham certeza, e falando aqui para as pacientes, diretamente, existe um trabalho conjunto sendo feito por sociedades, ONGs, políticos, para que a gente consiga implementar isso no SUS. Mas até lá, a gente não pode deixar de oferecer esse teste para as pacientes. Então, se por acaso você tiver esses critérios de testagem que a gente comentou no início, câncer de mama jovem, vários casos na família, você pode ir atrás para fazer esse teste independente do SUS, porque hoje não é mais inacessível. Então, se você sente que isso é valioso para a sua saúde, não deixe de fazer uma investigação genética esperando que a situação do país como um todo vá resolver isso em 1 mês, 6 meses. Então, se você sentir que isso é importante para você, corra atrás. Tem muitos cenários onde a gente pode fazer esse teste por valores que muitas vezes é um valor acessível e que muda completamente a estratégia de prevenção e rastreamento de uma família inteira. E, doutora Alessandra, como que estamos em relação aos profissionais? Temos aqui um serviço no Brasil capacitado, em condições de absorver uma possível demanda, assim, o aumento de demanda por oncogenética?
Excelente pergunta e difícil de responder, assim, porque o cenário da oncogenética, ele é de uma beleza única pela complexidade. A gente tem que pensar qual é o lugar que vai ter para fazer o exame e o exame com qualidade. Pensa no Brasil, se a gente centraliza num lugar, por exemplo. Como é que vão chegar essas amostras nesse lugar de maneira de qualidade, feitas essas análises, devolver esse resultado? E quando a gente está falando em oncogenética, a gente nunca está só restrito ao teste. Não adianta nada a gente conseguir fazer o teste no sistema público e não poder oferecer para as pacientes aquilo que vai mudar a vida delas, aquilo que vai ajudar a salvar a vida delas, que vai incluir poder fazer as cirurgias redutoras de risco, que vai incluir poder fazer os exames. Então, eu preciso ter profissionais treinados para oferecer o teste genético de maneira adequada e eu preciso de profissionais e equipamentos e exames, autorização para cirurgia. Então, esse cenário é complexo. A gente tem isso hoje funcionando de maneira organizada no sistema público? Não. A gente também não tem isso funcionando de maneira organizada em, por exemplo, sistemas de seguradoras de saúde, que são os convênios, mas temos diversos profissionais no país extremamente capacitados e que estão treinando. E atualmente a gente tem uma iniciativa do governo que está sendo liderada por grandes oncogeneticistas do país e acho que é um orgulho dizer isso. Nós temos oncogeneticistas que são reconhecidos internacionalmente no nosso país, assim, que fazem pesquisas de ponta, que produzem publicação literária de ponta, que estão tentando organizar e sistematizar essa educação, de maneira que isso consiga ser capilarizado no nosso país, que não fica restrito em algum centro, que vários profissionais possam fazer e mais pacientes possam receber esse benefício, que não é só o teste, é identificar quem vai fazer o teste, é fazer o teste e ter acesso àquilo que muda a conduta, porque senão não adianta nada a gente fazer o teste genético. Sim. Doutor Rodrigo, no final do mês de setembro, nós tivemos uma novidade, o anúncio do Ministério da Saúde com relação à idade da mamografia. Isso no cenário não hereditário, né, que é o tema do nosso episódio, né, de rastreamento a partir dos 40 anos, não mais a partir dos 50, como as sociedades, a maioria das sociedades médicas queriam, né? Mas como que é em relação à população hereditária? Como que é esse segmento, esse acompanhamento com exames de imagem? Foi um grande ganho para a nossa sociedade, né? Depois de décadas lutando para que isso acontecesse, um reconhecimento do Ministério que a realização de mamografia a partir dos 40 anos tem o seu valor. Então, realmente é algo para ser muito comemorado e lembrado sempre como um marco aí para as nossas pacientes. As pacientes que têm predisposição hereditária a câncer, elas não têm o mesmo risco, elas têm um risco aumentado. Eu sempre comento o seguinte: vamos supor que uma mulher, como a doutora Alessandra comentou, tenha 12% de risco de desenvolver câncer ao longo da vida e a maior parte começa a aparecer a partir dos 40 anos de idade. Para uma paciente que tem uma mutação no gene BRCA1, que é igual ao da Angelina Jolie, o risco dela é em torno de 70% a 80%. Então a probabilidade de ela desenvolver câncer é muito maior e a idade que isso começa a acontecer é mais precoce. Então a gente não pode esperar até 40 anos para começar o rastreamento para essas pacientes. E a mamografia, em pacientes extremamente jovens, ela não é tão eficaz para detectar os nódulos quando eles são bem pequenos. Então, para as pacientes com mutação, a gente, dependendo da mutação, como a BRCA1, por exemplo, continuando nesse exemplo, você começa com 25 anos de idade, a realização de ressonância magnética uma vez por ano. Essas pacientes com essa ressonância, ela consegue driblar um pouco a densidade mamária e notar nódulos ainda um tamanho muito pequenininho. Dessa forma, você consegue fazer uma detecção de tumores em um estágio muito menor, muito mais precoce do que se você esperar até 40 anos para começar a fazer. E aí, a partir dos 30 anos, você incorpora, além da ressonância, uma mamografia. E aí, normalmente, você faz isso de forma alternada. A cada 6 meses, você vai ser examinada por um mastologista e você vai levar um exame para ele, seja uma ressonância, seja uma mamografia. Então é dessa forma que a gente tem que adaptar o rastreamento com imagens para as nossas pacientes que têm predisposição hereditária a câncer de mama. E esse rastreamento ele pode variar dependendo do gene que está alterado. Eu estou colocando aqui qual é a solução para o BRCA1. Mas aí o oncogeneticista, quando tem um resultado na sua mão, vai conseguir adaptar melhor a depender do gene que está alterado.
Eu vou pedir uma autorização para somar uma Por informação favor. aqui que é bem interessante, juntando a tua pergunta com a resposta do Guindalino. Você comentou da mamografia aos 40 anos. Sim. Exames de rastreamento, eles são os exames que nos ajudam a salvar vidas. Por quê? É o único exame que garante detecção precoce. Quanto menor o nódulo, a lesão ou câncer de mama que a gente reconheça, aumenta as chances de curabilidade. Então, assim, se as pacientes não fizerem os exames, a gente sempre vai detectar lesões palpáveis maiores. Então, diminui a chance de curabilidade e aumenta o tratamento, que a gente chama de morbidade. Então, mais químio, mais rádio, mais cirurgias mutiladoras. Então, sempre pegar menor é o segredo. Então, poder oferecer isso para todas as mulheres do SUS a partir dos 40 anos é um ganho enorme. E além disso, a gente comentar que num cenário hereditário, para eu ter detecção precoce, eu começo antes, eu começo com outros exames, é conseguir colocar isso para os dois grupos. O grupo população de baixo risco e alto risco terem direito e acesso à detecção precoce, que é o que salva vidas. E com relação ao receio de fazer o exame, por exemplo, muitas mulheres e homens também, homens ainda mais, né, em relação à prevenção, mulheres se cuidam muito mais, mas existe o receio do famoso quem procura acha, mas se for para achar, é melhor que ache cedo, Sim. né, como passar esse conceito? O que eu costumo dizer para os pacientes, e isso vale também para o teste genético, né? Eu não quero saber, eu não quero ter essa informação. Então, também quebrando algum tabu, o teste genético não vem num laudo dizendo se vai ou não vai ter câncer. O que o teste genético me diz? Se desde que a pessoa nasceu, ela tem uma alteração genética, ela me permite, como médica e profissional de saúde, te cuidar melhor. A alteração já está lá. É como se eu pudesse te enxergar com uma nova lente que eu enxergue por dentro do teu corpo e consiga te cuidar melhor. Então, ter essa informação sempre me permite cuidar melhor. O quem procura acha, a resposta pode ser quem acha encontra, e quem encontra vai poder tratar. Mas o mais importante disso, se a doença está lá, ou se a alteração genética está lá, vai acontecer. O Dr. Rodrigo Guindalini tem uma fala que eu adorei quando eu ouvi. Uma vez que ele falava assim, quem que é o protagonista da tua história quando tu tem uma alteração genética? Se a gente não sabe disso, vai ser o câncer. Porque ele provavelmente vai aparecer. As chances são muito altas. É 80%, 90% de chance, 60% de chance. Mas se a gente, como profissional, sabe disso, eu consigo fazer detecção precoce e redução de risco, eu consigo reduzir esse risco para 90%. Muda o protagonismo da história. Então, ele nos dá conhecimento, nos dá poder. Nos dá poder de mudar essa história. E, pois não, Vou doutor fazer Rodrigo. uma adição claro, aqui. por favor. Justamente pegando a sua fala, né? Quem procura acha, isso é uma fala muito compartilhada, inclusive pelas pacientes e pelos médicos que cuidam das pacientes. Quando elas perguntam para eles, você não vai me encaminhar para fazer uma investigação genética? Para quê? Quem procura acha. Só que no cenário de rastreamento e de oncogenética, a gente pode mudar ainda mais. Normalmente a gente fala quem procura acha, quem acha cura, né? Na oncogenética, a gente pode ir além da cura. Quem procura acha, quem acha previne. Sim. Porque no momento que você tem essa lente, um olhar diferenciado para essa paciente, você consegue estabelecer estratégias que são muito personalizadas. Dificilmente alguém iria chegar para uma paciente e falar assim, eu acho que você tem que retirar suas glândulas mamárias, substituí-las por próteses do nada. Você só faz isso se você tem uma paciente que tem um risco super aumentado de ter câncer de mama. Então, no momento que você identificou isso e você faz esse procedimento, essa paciente que teria aí 80% de ter risco de câncer de mama, ela cai para 5% ou menos. Ou seja, o risco de desenvolver câncer fica menor do que o da população em geral, que é na média em torno de 12%. Então, essa paciente, no momento que você encontra, ela vai conseguir transformar aquele medo que ela tinha de câncer em atitude contra ele. Então, é por isso que a gente pode prevenir. Então, quem procura acha, quem acha previne na oncogenética. E esse quem previne, e essa questão da prevenção trazida pelo Dr. Rodrigo, né, doutora Alessandra, tem o cenário da síndrome mais comum no câncer de mama, que é de mama e ovário hereditário, né? Então, isso se expande, né? Evita-se, tem essa retirada preventiva não só em relação às mamas, mas também do aparelho reprodutor, né, feminino. Isso, então a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, ela está muito relacionada aos genes BRCA1 e BRCA2,
São os genes que a gente mais conhece, a gente tem muita robustez de dados, então a gente consegue falar os números de maneira muito repetitiva. A chance de ter câncer de mama gira em torno de 60%, 80%. A de ter câncer de ovário não é tão alta quanto mama, em torno de 40%. Mas como a doutora Andresa falou, qual que é o problema do câncer de ovário? Ele não tem nenhum exame que consiga detectar precoce. E o ovário, muitas vezes, quando a gente reconhece o câncer, ele já está metastatizado. Então, a cirurgia de retirar trompas e ovário, ela é necessária, ela precisa ser realizada, porque eu não tenho metodologia para detecção precoce. Então, quem tem alteração nesses genes precisa fazer a cirurgia de retirada de trompa e ovário. Mas para as mamas, embora seja um risco bem mais alto, é 60%, 80%, eu tenho 2 estratégias para oferecer para minha paciente. Você pode fazer exames de imagem, seguir acompanhando comigo, mastologistas com exame físico, e com isso eu tenho uma chance muito alta de detecção precoce, e eu consigo te dizer que a tua chance de viver daqui até os teus 100 anos é enorme. Dificilmente esse câncer vai atrapalhar essa tua história. Mas a gente também pode fazer uma cirurgia redutora de risco, que consiste na retirada de tecido glandular mamário, e a gente também melhorou muito na entrega dessa cirurgia. Hoje a gente consegue fazer com incisões pequenas, preservando toda a pele, todo o mamilo, colocando prótese, mas nunca fica igual à mama da paciente. Reduz sensibilidade, reduz sensação de toque, dá uma sensação de mama fria. Então, para quem que eu ofereço isso? Para quem tem um risco muito elevado. Qual é esse risco elevado? Em geral, são os cânceres associados, então, a cânceres hereditários, não só BRCA1, BRCA2, mas como também lifraumene, que é o TP53, e outros genes associados ao risco elevado de câncer de mama. E essa questão de retirar as mamas tem um impacto emocional também, né, nas pacientes. Como que uma equipe multi e interdisciplinar pode oferecer um maior suporte a essa mulher? Tem que ter, né? A gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que o mais importante, assim como a gente fala muito de aconselhamento pré e pós-teste, tem que ser falado sobre isso antes de fazer a cirurgia. Eu não posso sair dizendo que tem que fazer a cirurgia, é melhor para você e vai se curar. A gente tem que explicar as consequências e os riscos. O que a gente sabe por dados de estudos é que as taxas de arrependimento são muito baixas, desde que muito bem falado e conversado. Então, pacientes que têm síndromes hereditárias, a gente está focado aqui com esse olhar, são pacientes que precisam de acompanhamento por uma vida inteira. Elas precisam de acompanhamento. Elas precisam, muitas vezes, de um psicólogo, de um enfermeiro treinado, de uma equipe multi que se converse. Senão a paciente se sente vista em pedaços. Eu tenho meu masto, eu tenho meu onco, eu tenho meu geneticista. Então, tem que ser uma equipe que se converse e cuide dela como um todo, para que ela se sinta melhor e tudo isso que tem que ser passado, ela consiga passar com naturalidade e não só para prevenir câncer ou melhorar, mas que ela se sinta bem, para que ela tenha qualidade de vida. A gente usa muito esse termo, qualidade de vida, isso é muito importante. E como que é essa jornada até chegar ao aconselhamento e teste genético, né? Quando a menina, a mulher está no ginecologista, até chegar num serviço especializado, enfim... Como que é essa jornada até chegar no momento de identificar ali algum risco e de fato conseguir passar por um serviço de aconselhamento genético? Maura, essa tua pergunta é perfeita e necessária. É uma das coisas que eu mais tenho falado, assim. A gente tem oncogenetistas maravilhosos, treinados, mas a paciente tem que chegar aqui. Uhum. Como é que a gente faz essa paciente chegar aqui? Então, eu enxergo que a gente precisa ter alguns meios educativos. Um deles, população precisa saber que existe o teste genético, que é acessível, que dá para pagar. Como é que se faz? Coleta sangue ou saliva. É simples, a gente em 30 dias tem esse resultado. Então, hoje não é algo assim de ficção científica, de outro mundo, é acessível. Mas eu também preciso que todos os médicos, não só os que tratam, não só os que sabem reconhecer o resultado de um teste genético, entendam a importância de ou encaminhar, ou informar, ou saber fazer um aconselhamento mínimo para teste, oferecer esse teste. Então, o ginecologista é o médico da mulher. Então, ginecologistas, por favor, vocês têm que perguntar histórico familiar. A gente precisa desse dado e saber perguntar sobre isso. Não é perguntar, tem alguém com câncer na família? Não, não. Teu pai e a tua mãe estão vivos? Quantos irmãos eles têm? Quanto irmão você tem? Alguém da tua família, incluindo primos, tios, avós, teve câncer? Qual câncer? Com qual idade? E a partir daí, se teve qualquer câncer em idade jovem, qualquer câncer de ovário, qualquer câncer de pâncreas, qualquer sarcoma, encaminhe. Encaminhe para alguém que entenda. E não só oncogeneticista, nós temos oncologistas, nós temos alguns médicos mastologistas treinados para isso, alguns ginecologistas também. Então,
Tem alguém no teu centro que saiba um pouco a mais? Encaminha. Sim. Aproveitando, né, esse gancho dessa estrutura, desse fluxo, como que estamos em políticas públicas para que isso se torne cada vez mais efetivo, doutor Rodrigo? Estamos trabalhando muito, Moura. Sim, imagino. Por quê? Porque não existe ainda uma política nacional de câncer hereditário, de rastreamento, de testagem. Então, nós estamos, neste momento, junto com o Ministério da Saúde, fazendo uma série de reuniões, apresentando possíveis soluções para que a gente possa chegar a um denominador comum. Lógico que não vai ser tudo da forma perfeita que a sociedade médica desejaria, vai ter que ter adaptações conforme o budget, né, o dinheiro que pode ser colocado, mas isso está sendo feito. Então, o que acontece hoje se uma paciente está no SUS e deseja fazer pelo SUS? Existem alguns centros de excelência, chama de ilhas, né, que são capazes de conduzir um aconselhamento genético, às vezes, em alguns centros, até conseguir o teste genético também. Às vezes, esses pacientes são encaminhados para fazer fora do sistema e depois voltam com o teste. Então, por exemplo, hoje eu moro em Salvador e lá tem um centro dentro da Universidade Federal da Bahia que faz aconselhamento genético para pacientes que têm predisposição hereditária a câncer. Quando tem um estudo clínico sendo feito com essas pacientes, como por exemplo aconteceu recentemente, existiu um estudo chamado Genomas Brasil, que muitas pacientes puderam receber o teste genético através desse estudo. Então, muitas pacientes tiveram acesso ao teste genético e ao aconselhamento no SUS. Isso se replica no ICESP aqui em São Paulo, isso se replica em Barretos, se replica em hospitais do Rio Grande do Sul. Então, existem já ilhas de excelência fazendo isso, mas nós estamos trabalhando intensamente para que isso chegue a todos os lugares do Brasil. Doutora Alessandra, nós tivemos recentemente o Outubro Rosa, né? E é uma campanha pioneira, né? Muitas outras, para vários tipos de câncer, vieram após ela, né? Como que essas campanhas, de fato, ajudam a transformar ciência em algo prático que vai fazer a diferença na vida das mulheres, da população? Perfeito. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Para não ficar só o marketing, Sim. eu pinto meu prédio de rosa, o que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que isso serve como um alerta. Então, voltando a uma fala que eu falei lá no início, a gente nasceu mulher, tem mamas, a gente tem o risco de ter câncer de mama. Os exames precisam ser feitos anualmente. Então, existem algumas recomendações que a gente precisa estar sempre lembrando. E, às vezes, no dia a dia, correria, muita coisa para fazer, a gente se passa. Então, cuidados básicos de saúde. Evitar excesso de bebida alcoólica, evitar a obesidade. Mas, se fazer atividade física regular, isso aqui é remédio. Se eu dissesse que tem uma pílula que pode reduzir a tua chance de ter câncer de mama em 30%, acho que tinha fila para comprar. Essa pílula é atividade física regular, então a gente precisa falar sobre isso. Mas não basta fazer isso. A gente não fica blindado para ter câncer de mama, então precisa fazer os exames anuais. E acho que é aí que entra o Outubro Rosa. Alô, mulher, você se lembra? Fez essa mamografia anual? E aqui vem a nossa mensagem, a gente que estuda oncogenética. Alô, você que talvez tenha histórico familiar, uma chance aumentada de ter câncer de mama, começa antes, é antes dos 40 anos. E não basta a mamografia. Também vamos incluir uma ressonância de mama com contraste, além de uma série de cuidados e outras coisas que a gente pode oferecer. Mas não deixe de fazer atividade física, cuidar o excesso da bebida alcoólica, por exemplo, evitar a obesidade. Isso são cuidados de saúde básico. Então, eu entendo essa questão de Outubro Rosa como uma chance da gente poder falar mais e ter essa lembrança. Tá chegando o fim do ano, você se cuidou, você fez aquilo que precisava. Cuidados de saúde e os exames necessários para garantir uma detecção precoce. Doutor Rodrigo, o que a diversidade genética brasileira, né, uma população tão miscigenada como é a nossa população, nos abre de fronteiras, assim, de perspectivas em relação à oncogenética, que já mostra ser muito importante, mas essa importância vai ganhar cada vez mais peso? Com certeza. Recentemente foi publicado um trabalho brasileiro que foi destaque, né, em diversos locais aí da mídia, mostrando que a nossa população é a mais diversa do mundo. Olha só. Do mundo. É impressionante, o trabalho realmente traz milhões de variantes que nunca tinham sido descritas em outras populações. Então, nós estamos diante
de um desafio grande de começar a compreender melhor como que essa diversidade pode impactar nas nossas estratégias de prevenção de câncer através da oncogenética. Então, o primeiro ponto que já mudou totalmente, justamente por nós sermos diversos do resto da população, é esse aumento muito importante da frequência de síndrome de Li-Fraumeni, que felizmente está restrito a algumas partes do Brasil, não é no Brasil inteiro. Infelizmente, para pessoas do sul e sudeste é onde tem uma concentração de pessoas que possuem mutações nesse gene chamado TP53 e logo são portadores da síndrome de Li-Fraumeni. Isso não se replica na região nordeste, norte e centro-oeste do Brasil. Então isso já é uma característica da nossa diversidade. E o próximo passo dos testes genéticos, eles vão tentar incorporar a investigação de variantes genéticas que têm um impacto muito grande relacionado à ancestralidade. Então hoje nós falamos de aproximadamente 15 genes que protegem contra câncer de mama. Mas a gente sabe que ainda tem muitas pacientes que desenvolvem câncer jovem, que têm história familiar, e nós fazemos o teste e não encontramos o porquê. Então o próximo passo dos testes genéticos vai ser a incorporação de outros marcadores. E esses outros marcadores, além desses 15, são fortemente influenciados pela ancestralidade. Sim. Então, conhecer esses pontos que diferenciam a população brasileira do resto vai ser fundamental para a incorporação desses novos exames na nossa prática clínica. Doutor Rodrigo, doutora Alessandra, muitíssimo obrigado. Quero ouvir de vocês a mensagem final aqui do nosso episódio, começando por você, doutor Rodrigo, por favor. Moura, agradecer imensamente a oportunidade. Espero que essa voz, né, que nós estamos aqui, realmente nós cuidamos de pacientes e queremos que elas realmente tenham acesso a todos os recursos, todo o conhecimento adquirido hoje na genética pode ser utilizado a favor dessas pacientes para realmente fazer uma grande diferença. Então, para aquelas pacientes que têm na sua família como se fosse um karma, poxa, todo mundo da minha família tem câncer e eles vão falecer, então é só esperar aqui porque a minha hora vai chegar. Não deixe que esse cenário aconteça. Se você tem esses critérios, muitos casos na família, procure uma investigação genética, faça a testagem, porque no momento que você identifica uma alteração genética, você se transforma na protagonista da sua história. Então, quem procura, acha, sim, de verdade, a causa dos cânceres, por que isso está acontecendo na família, mas quem acha, previne. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutora Alessandra, também, por favor, sua mensagem. Eu vou começar agradecendo de novo de estar aqui e vou dividir a mensagem em duas partes. Para os colegas profissionais de saúde que fiquem atentos, que está vindo projetos muito interessantes para aumentar a formação. Era uma das perguntas, né, de oncogenética. A gente teve recentemente aprovado pela Associação Médica Brasileira, então a AMB, a área de atuação em oncogenética. Então vai começar a ter a possibilidade de fazer cursos e se preparar para fazer a prova e ter esse título. Então a gente aumentar os especialistas em oncogenética. E existe um grande programa que foi aprovado, se chama INCT Previonco. Por favor, procurem, isso vai começar a aparecer que nos próximos 5 anos é para expandir e aumentar a educação médica e de pacientes sobre oncogenética. Um projeto muito legal, liderado pela doutora Patrícia Prola e pela doutora Edenir. Fantástico, vai sair pesquisa, mais pessoas formadas, mais pessoas letradas, e a ideia é que isso seja incorporado. E aí a mensagem final para qualquer mulher, né, e homens também. Homens que tiveram câncer de mama é um dos fatores de risco para a gente pensar em hereditariedade, muitos casos de câncer de próstata, então é meio intuitivo. A gente percebe que tem alguma coisa na família, muitos casos em idades jovens, casos em crianças. Procurem ajuda, porque é o jeito que a gente tem de traçar aquela linha, mudar a história da família e mudar a própria história da pessoa. Acho que vale muito a pena se informar para poder fazer prevenção, redução de risco e aumentar as chances de curabilidade. Doutora Alessandra, doutor Rodrigo e a doutora Andresa também, que participou conosco remotamente. E muito obrigado a você que acompanhou o 5º episódio do Vozes que Cuidam, o podcast do GBCAM para pacientes. A sua opinião é muito importante para nós. Envie seus comentários, dúvidas e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.